Então agora estamos começando pelo Instagram também. O pessoal entrar rapidinho. O Instagram ele é bem rápido de entrar. Vamos esperar a turminha entrar aí. Júlio César já entrou. Tudo bem, Júlio? Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Dá um toquezinho pra gente aí. Boa noite. Dindim da Karine. O pessoal, deixa eu falar pra vocês que estão no Instagram. A gente tá fazendo um teste, né? Tô tentando transmitir agora pelo YouTube também. E pelo YouTube é mais fácil da gente conversar, que eu tenho mais acesso ao chat, melhor que o celular, dá pra gente responder também. Vocês não querem fazer um teste? Entra lá no YouTube, no nosso canal Sorveteiro Raiz, que eu tô fazendo uma transmissão ao vivo. Vê se vocês conseguem participar por lá, assistir a live por lá. Faz esse favor pra mim, por favor. Eu vou aguardar uns minutinhos aí. Tá bom? Então, ó, o pessoal que está entrando, eu vou pedir por gentileza para vocês tentarem entrar pelo YouTube. Ver se vocês vão conseguir entrar. Estou fazendo uma transmissão ao vivo lá também. A gente está fazendo uma transmissão simultânea. E eu estou testando, ver como é que funciona. Eu nunca trabalhei com o YouTube, né, para fazer transmissão ao vivo assim. E a gente está testando. Então, se vocês conseguirem, entra lá no Sorveteiro Raiz, tá? Que a gente está transmitindo ao vivo lá. Ver se é possível, gente. Por favor. Galera, vamos lá então. Hoje a nossa live vai ser sobre sorvete leve. Se vale a pena ou se não vale a gente trabalhar com sorvete leve. Ó, a Karine conseguiu entrar pelo YouTube, legal. Se vocês conseguirem o chat pelo YouTube é melhor, tá bom? Pra gente ir testando aí. Então nós vamos falar hoje se vale a pena a gente trabalhar com sorvete leve, tá? O que a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar com sorvete leve. E antes da gente falar se vale a pena ou não vale, nós temos que entender o que é um sorvete leve, né? Por que é possível a gente fazer um sorvete leve. Então, primeiro, eu considero um sorvete leve que ele tenha pelo menos 80% de overroom, né? O que é o overroom? É o crescimento do nosso sorvete, se eu posso dizer assim, é a expansão da nossa calda. Então, por exemplo, você joga 1 kg de calda, que é equivalente quililitro à sua calda antes de passar na máquina, tá? As densidades são parecidas, varia um pouquinho de calda por calda, mas você joga 1 litro de calda. Na hora que você tira essa calda depois de processada na máquina, vai render 2 litros de sorvete, né? Esse rendimento, essa expansão chama-se overroom no nosso produto. E no sorvete, a depender do tipo do sorvete, nós trabalhamos com overroom em tornos mais baixos de 35%, 40% até 110%, que é o máximo que a nossa legislação permite. Então, em 1 litro de sorvete, ele tem que pesar pelo menos 450 gramas. Abaixo disso, não pode ser vendido, tá bom? O máximo overroom é 110%. Então, para a gente entender, para ficar bem fácil, eu pego 10 litros da minha calda, que pesa em torno de 10 quilos mais ou menos, mas eu pego 10 litros dessa calda, eu jogo na minha máquina, a minha máquina vai bater, vai processar essa calda e na hora que sair da máquina, esses 10 litros vai render, por exemplo, 20 litros de sorvete. Isso significa uma expansão de 100%. Então eu coloquei 10, saiu 20. Se eu colocar 10 e sair 15, eu estou trabalhando com um overroom de 50%. E assim por diante, tá? E como é possível a gente ter overroom no nosso produto, né? O que faz
o nosso produto render desse jeito? Bom, vamos lá. São alguns fatores que contribuem com isso. Na verdade, é uma combinação de formulação e processos, tá? São os dois unidos que vão conseguir produzir o overroom no nosso produto. Então, por exemplo, na formulação, nós temos alguns produtos que vão favorecer esse overroom. Um produto que favorece o overroom, proteínas, né? Proteínas torna possível esse overroom, porque a proteína tem um papel emulsificante na nossa calda também. Eles são emulsificantes naturais, ele se liga à água, né? Ele favorece a incorporação de ar no nosso sorvete. A nossa gordura também vai atuar do mesmo jeito. As nossas moléculas de gorduras vão formando aquela rede, vão se ligando às moléculas de água, vai tornando a calda mais espessa, deixando menos água livre, e também vai favorecer a incorporação de ar, né? O overroom nada mais é que a incorporação de ar no seu sorvete. Além de, claro, os emulsificantes, que atuam muito na questão do overroom. Ele ajuda a gente a manter esse ar incorporado dentro do nosso sorvete. Essa é a parte de formulação. E o overroom, não existe o overroom certo. Um exemplo, se você for trabalhar com sorvete mais premium, um sorvete tipo gelato, o que vai acontecer? O seu overroom vai variar em torno de 40% mais ou menos. 35%, 45% até 50%. Por quê? Pela composição da sua calda, pelo seu balanceamento, pelos seus dados de referência, pela quantidade de gordura, de proteínas, de sólidos totais, tá bom? De sólidos não gordurosos do leite. Então você vai trabalhar com overroom um pouquinho mais baixo. Agora, se você já está com overroom, se você está trabalhando, por exemplo, com um sorvete linha institucional, aí sim você consegue aumentar bastante o seu overroom. Você consegue chegar até o limite de 110%, tá? Essa parte que nós estamos falando é a formulação. Qual que é o outro fator que contribui para o nosso overroom? São os processos. Então, um processo bem feito, bem executado no nosso sorvete também vai favorecer um excelente overroom. O que são esses processos? Primeiro, pasteurização, tá? Então, um processo de pasteurização correto, e depois do processo de pasteurização, uma maturação, vai favorecer esse overroom, vai favorecer a incorporação de ar no nosso sorvete. Então nós pasteurizamos, quebrando as moléculas de gorduras, depois a gente resfriamos, aí no processo de maturação as moléculas de gorduras começam a se reorganizar de novo, os emulsificantes e os estabilizantes, as gomas, vão terminarem de agir, vão tornar nossa calda mais espessa. Tornando ela mais espessa, vai favorecer a incorporação de ar, vai deixar menos água livre circulando na nossa calda. Então repare, uma boa formulação e mais um processo é o que vai favorecer o nosso overroom. E digo mais, se você tiver um homogeneizador, aí sim você vai ter um excelente overroom. O homogeneizador é muito legal, é muito importante. Marcelo, pessoal que entrou aí, se vocês quiserem tentar entrar pelo YouTube, é legal, tá? Nós estamos fazendo uma transmissão simultânea agora pelo YouTube. A primeira a gente está fazendo por teste, mas eu acho mais fácil lá eu responder os chats, a gente conversando pelo YouTube, tá? Fiquem à vontade, mas eu peço para vocês, se conseguirem, tentar entrar pelo YouTube. E pessoal, pode ir mandando perguntas aí, sem problemas nenhum, ok? Então nós falamos de formulação, nós falamos dos processos. Quando a gente tem um homogeneizador, que é um aparelho que vai entre o processo de pasteurização, né, e maturação. Então se você tem um homogeneizador, você tem uma tina de aquecimento que vai
elevar a sua calda até 65 ou 80 graus, a depender do seu processo, vai passar por esse homogeneizador. Esse homogeneizador, explicando de modo bem simples, nada mais é que a calda vai passar por um espaço bem fininho, né? E o homogeneizador vai, por pressão, ele vai quebrar todas as moléculas muito mais do que já está, e aí sim vai cair na tina de resfriamento. Cara, fazendo esse processo completo, você tem um excelente overrun na sua receita. Você não tem chance nenhuma de ter nenhum tipo de cristais de gelo. Mas esses maquinários já são empresas bem grandes que conseguem ter, tá? Não é tão fácil a gente conseguir um maquinário desse. São valores bem altos, tá bom? Então, olha o que favorece nosso overrun: processos e formulação. São os dois. Essa combinação é perfeita. E o que eu considero um sorvete leve, quando a gente vai falar assim, ó, vale a pena trabalhar com sorvete leve? Um sorvete leve, na minha opinião, é um sorvete que tenha ao menos 80% de overrun. Então, por exemplo, tá sem som, Marcelo? Aí, tá vendo? É bom vocês ir falando aí, dando um feedback. E agora, Marcelo, como é que ficou o som aí? Tá vendo? Eu tô vendo aqui, não tá saindo som realmente pra mim também, ó. Não sei te falar porquê, cara, mas realmente não está saindo som aqui. Mas vamos lá. Nossa, eu perdi até o fio da meada aqui. Pera aí, gente. A gente estava falando de sorvete leve. Isso, ó, um sorvete leve, tá? Pra mim, na minha opinião, é um sorvete que tem no mínimo 80% de overrun. Então, a sua caixa de 10 litros de sorvete, se ela tiver 100% de overrun, ela vai pesar 5 quilos. Se ela tiver 80% de overrun, ela vai pesar mais ou menos 6 quilos, 5 quilos e 800, tá? Marcelo, não sei o que aconteceu aqui, a gente vai tentar corrigir aqui, tá bom? Mas vamos por aqui então, tá? Então ela vai pesar mais ou menos, tá? 5,8 até 6 quilos no máximo, 5,5. Passou disso, eu já considero um sorvete não tão leve. Mas e aí, cara? Vale a pena eu trabalhar com esse tipo de sorvete? Esse tipo de sorvete é aquela linha institucional que eu chamo, né? A formulação dele. Ele tem sólidos um pouco mais baixo que os prêmios, né? Eles têm uma formulação um pouquinho diferente, mas é um sorvete bem balanceado também, tá? Qual que é a vantagem que a gente tem de trabalhar com esse tipo de sorvete? Primeiro, esse tipo de sorvete, essa linha institucional, é o sorvete que fica mais barato da gente produzir em relação a um sorvete premium. É um sorvete que, dependendo da região que você está, você tende a ter uma venda mais fácil. O preço dele não é tão alto para se revender. São a maioria dos sorvetes encontrados no Brasil, a grande maioria. Agora, existe uma linha institucional de um sorvete mal balanceado. Existem sorvetes que não são bem balanceados. Se você fizer uma linha institucional do sorvete bem balanceado, você consegue fazer um produto barato para produzir, você consegue ter um volume de venda legal, porque você atinge uma boa parte da população. Pensa que 60% dos consumidores de sorvete no Brasil é tudo classe C, tá? Então às vezes você pensa, eu quero fazer outro sorvete mais top do Brasil. Quando você fala top, o mais caro, mais premium, cara, tem que ver se você vai ter cliente para trabalhar com esse tipo de sorvete, tá bom? Então ele tem essa grande vantagem de ser barato e de ser facilmente vendável, de você ter muito público para isso. A desvantagem de trabalhar com esse tipo de sorvete é, primeiro, a gente tem, qual palavra eu posso falar para vocês? Não é dificuldade,
mas a aromatização dele, a saborização desse tipo de sorvete é um pouco mais dificultosa, porque por mais que você trabalhe com um bom aroma, um bom saborizante ou frutas, quando a gente expande muito o nosso sorvete, a gente tende a diminuir o sabor dele, a percepção de sabor do cliente. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Já no gelato, a gente já consegue ter uma percepção de sabor bem melhor. É comum quem trabalha com maçã institucional aumentar a dosagem de pós-saborizante, tá? E reparem, se você trabalha de acordo com o fabricante, começa a pensar nisso daí, talvez aumentar um pouquinho a dosagem desse pós-saborizante. Se o caso seu for um sorvete institucional, bem leve, bem expandido, tá bom, gente? E esse sorvete é mais barato de se fazer, desde que você tenha um conhecimento, tá? A gente tem um jeito errado de fazer esse sorvete, que é receitas prontas. Então, hoje, de qualquer empresa, de qualquer fabricante que você for comprar um determinado tipo de produto, eles têm uma receitinha para te passar. É claro que sempre vai ser passado a receita do sorvete para você utilizar os produtos dele, tá? Mas essa receita em si, eu já cansei de ver receitas que vendedores passam para clientes que não faz sentido, que não está bem balanceado. Esse é um erro bem comum de se fazer. Outro erro comum da gente se fazer é a gente usar melhoradores ou outros tipos de produtos sem saber para o que serve. Às vezes você está enchendo linguiça na sua calda, colocando produto que você não precisa. Você está tendo um gasto a mais, achando que está melhorando a sua calda e não está. Que é um grande exemplo desse. Já vou responder, Edmilson, espera aí. Que é um grande exemplo disso são compostos lácteos. Hoje em dia tem uma grande parcela de sorveteiros que utilizam composto na sua produção. Não tem nada de errado nisso, mas vocês deveriam ao menos conhecer o composto, entender o que é um composto, que às vezes você está trocando gato por lebre, né? Você está pagando um pouco mais barato no composto, mas a composição desse composto, se você conhecesse e colocasse de maneira separada na sua calda, ele sairia muito mais barato. Ou se você realmente for fazer o preço dos produtos que estão dentro desse composto, ele vai sair mais caro que você trabalhar com leite. Então isso a gente só consegue saber quando a gente conhece a composição dos produtos, quando a gente conhece sobre balanceamento. Porque para pensar, gente, proteínas são proteínas. Então tem vários produtos que você consegue colocar para adicionar proteínas, desde proteína isolada até outros produtos que contenham proteínas. Gordura é gordura. Claro, existem vários tipos de gordura, mas o que eu quero dizer isso para vocês? Às vezes o cara vem com um composto para você e nesse composto tem açúcar, né? Nesse composto tem só soro de leite, que é a grande maioria. Então assim, se você soubesse, se você conhecesse esse composto, era mais fácil você comprar o soro de leite, você comprar açúcar e adicionar na sua calda, sairia muito mais barato do que você comprando o composto pronto. Então quem trabalha com composto, verifique a composição, peça a ficha técnica, tá, gente? Isso é muito importante. O Edmilson está perguntando aqui, qual que é a diferença entre sorvete de massa para gelato? Bom, vamos lá, Edmilson. Tem muita gente discutindo sobre isso, né? Hoje em dia, todo mundo, gelato está na moda, né? Vocês sabem, esses dias eu estava conversando com um representante da Bertolo e ele me falou. Ele falou assim, ô Du, pelo amor de Deus, por que todo mundo só fala de gelato, cara? Os caras me ligam procurando máquina para fazer gelato. O negócio dos caras é fazer gelato. Então o gelato tá na alta aí. Cara, um gelato nada mais é que um sorvete. Gelato é sorvete em italiano.
O que eu considero aqui no Brasil um gelato é um sorvete premium, tá? São as características dele. Quando eu digo característica, eu digo teor de sólidos, teor de proteínas, de leite, de gorduras, né, de sólidos não gordurosos do leite, né, é um tipo de sorvete que ele tem uma composição de sólidos totais, que ele tem uma composição um pouco diferenciada, é um sorvete premium. Já tem pessoas que falam que um gelato só é considerado gelato se usar gordura de fonte animal. Não vejo sentido nisso, mas cada um fala o que quer. Tem outros que falam que gelato só pode ser considerado gelato se for saborizado somente com fruta. Também não vejo muito sentido nisso. Mas são denominações. O que eu considero que gelato é um sorvete premium, tá bom? Um sorvete de excelente qualidade. Eu digo qualidades nutricionais, tá? O que tem de melhor a gente vai colocar nesse sorvete premium, beleza? A Rosiane perguntou aqui, qual que é o melhor açúcar para trabalhar no processo a frio? Rosiane, não tem um melhor. Depende do que você quer, tá? Depende qual que é seu objetivo. Você quer deixar sua calda mais doce, menos doce, mais macia, menos macia? O que você quer? Você quer aumentar um pouco de sólidos? Você vai escolher os açúcares a depender dos objetivos que você quer nessa calda, tá bom? Amanhã, Rosiane, você está na turma, né? Amanhã a gente vai fazer a nossa primeira aula nossa aula ao vivo de tira dúvidas, pessoal que entrou na turma de outubro, né? Ou novembro, né? Pessoal que entrou agora na turma de novembro. E vem com essas perguntas lá que a gente responde lá, tá bom? Lembre-se, amanhã 8 horas da noite, tá? Agora, vamos continuar, gente? Se tiverem mais perguntas, vocês podem mandar pra gente, tá bom? O que vocês têm que tomar cuidado quando a gente faz esse sorvete salinho institucional? Que os erros do sorvete, eles sempre aparecem de forma tardia. Já perceberam? Você faz o sorvete, a hora que ele sai da máquina, você pode até não estar balanceado o seu sorvete. A hora que ele sai da máquina, tá tudo jóia. Não tem um cristalzinho de gelo, não tem nada, tá fenomenal. Tá macio, tá cremoso, tá brilhoso, né? A hora que sai da máquina. A hora que ele fica 1 semana, 2 semanas no freezer, ele já muda totalmente. Ele já começa a ficar um pouco mais duro, ou ele começa a rachar, né? Ou ele já não fica cremoso. Então, assim, os defeitos ou os resultados da sua formulação, do seu balanceamento, sempre são um pouco mais tardio. Lembra quando o sorvete sai da máquina, ele não está totalmente congelado, a parte de água dele. Tem uma parte que está congelada. Ele vai terminar o seu congelamento dentro de uma câmara fria ou dentro de um freezer. Tá bom, gente? Eu vi que está sem som, o pessoal avisou aqui. A gente faz aqui, tá? O que mais que a gente pode falar sobre esse sorvete, o sorvete leve? Quando a gente vai trabalhar com esse tipo de produto, o que nós temos que tomar? Nós temos que pensar. Pensa, eu estou com um sorvete leve, logo, como deve ser a minha forma de venda? Óbvio que é por porções ou por bola, nunca por quilo, porque você está com um produto leve. Como é que você vai pegar um produto leve e vai querer vender por peso? Não faz sentido isso. Então esse é o principal cuidado que a gente tem que ter, tá? Eu conheço inúmeras empresas que trabalham com produto extremamente leve. Aliás, a grande maioria trabalha com sorvetes extremamente leve, estão felizes da vida, são gigantes, estão com um ótimo faturamento. Se você pegar essas grandes empresas aí no mercado e começar a olhar, vocês vão perceber que a grande maioria é praticamente 100% de overrun. É comum um pote de 2 litros pesar 1 kg, 1,50 kg, tá bom? Então dá para se trabalhar com sorvete leve, dá para se ganhar dinheiro, se faturar muito bem, ter um excelente lucro
com sorvete bem leve. A questão é maneiras de se vender esse sorvete. Aí que tá o negócio. Sempre por monoporções, ou por bola, ou por balde, ou por pote e assim por diante, né? Pensa, uma caixa de 10 litros vai te dar em torno de 75 bolas, vamos dizer assim. Uma caixa de 10 litros de um sorvete com 100% de overroom, que pesa 5 quilos, e uma caixa de 10 litros de um gelato, por exemplo, hoje se eu fosse fazer o meu sorvete premium hoje, uma caixa de 10 litros minha iria pesar em torno de 7 quilos. 7,200, mais ou menos. Pesando 7,200, ou pesando 5, ou pesando 4,750, vão dar as mesmas 75 bolas, certo? Então não faz sentido, se eu quiser vender por porção, eu tenho um sorvete pesado. Se eu quiser vender por bola, eu tenho um sorvete pesado. Não faz sentido. Como não faz sentido eu ter um sorvete leve e querer vender por quilo, tá bom, gente? Então é isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente fala de sorvete leve, tá bom? Outro cuidado, vai trabalhar com sorvete leve, tem que estar com o balanceamento show de bola, tem que estar com a formulação perfeita. Por quê, gente? O sorvete leve tem menos sólidos, ele tem menos estrutura, é mais fácil de aparecer algum defeito. Então tem que tomar cuidado e tem que ter uma boa formulação. Se você conhecer o que você está fazendo, eu garanto para você que você consegue chegar num sorvete bem leve, com custo muito baixo para produzir, trabalhando com uma excelente margem de lucro. Tá bom, galera? Vocês têm algumas perguntas, podem fazer pra gente, não tem erro não, tá? Edmilson aqui tá perguntando, ó, gordura de palma é aconselhável usar na produção ou tem algum produto que possa substituir? Edmilson, gordura de palma hoje é a gordura mais utilizada para se produzir sorvete, tá? Eu, por exemplo, uso gordura de palma na produção do meu sorvete. A minha principal fonte de gordura quando eu vou produzir o sorvete é a gordura de palma, tá bom? É muito comum usá-la. O que eu não aconselho a ninguém usar, cara, é gordura hidrogenada, tá, gente? Gordura trans. Hoje já não tem muita gente que usa não, mas alguns ainda usam, tá? Por quê? Pô, cara, é a pior gordura que tem pro nosso corpo humano. Eu considero que essa gordura hidrogenada, essa gordura trans, é o que tornou o sorvete o vilão para algumas pessoas. Tem gente que fala, esses caras vão polemizar e falam que o sorvete é o pior alimento que existe, um dos piores alimentos que existe. Isso não é uma verdade, mas foi essa gordura hidrogenada, no meu ver, a gordura trans, que foi o grande vilão do sorvete aqui no Brasil, tá? Então eu aconselho a não usar essa. Agora, fontes de gordura você tem muitas. Você tem de palma, você tem creme de leite, manteiga, tem um monte de coco. Por fim, aí é da sua escolha, tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Pode fazer que nós estamos aí à disposição. Eu estou encerrando aqui no YouTube. O negócio não deu certo não. Da próxima vez a gente vai tentar ver o que a gente faz aí, tá? Não é fácil mexer nesses negócios aqui não, cara. Era o zero à esquerda de computador, agora a gente vai trabalhando, né? Entendeu, Edmilson, sobre gordura? Se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente aí, tá bom? Mas a gordura de palma, existem excelentes gorduras, viu? Tem gorduras que são ruins, né? Todas são gordura de palma, do que eu estou falando para você, e tem gorduras que são muito boas. Então você vê como que não é fácil a gente fazer um bom produto e nunca a gente pode dar 10 para o nosso sorvete, porque, cara, é o mesmo produto, né? Gordura de palma, existem várias empresas, vários fabricantes e a gordura se comporta de maneira diferente na calda. Eu já usei uma gordura que eu não gostei, que eu achei que tinha um gosto residual. Eu já usei outras gorduras que foram excelentes. Apesar do produto ser o mesmo, a gente tem diferença na nossa calda, tá?
Vamos lá. Geralmente, quantas gramas por litro deve ser usado? Edmilson, também não existe uma quantidade certa de gramatura de gordura para usar por litro. O que existe é uma porcentagem de gordura que tem que estar na sua formulação. Tá? E essa porcentagem vai variar de acordo com o tipo de sorvete que você faz. Tem que lembrar também que não é só gordura adicionada. Existem vários produtos que contêm gordura. Leite em pó integral, compostos lácteos, tá bom? São produtos que contêm gordura na sua formulação. Creme de leite, alguns usam chantilly, tem vários melhoradores de calda, então tem vários produtos que já contêm gordura na sua formulação. Então não dá pra gente falar assim, ó, quantos gramas eu uso. Vai depender da sua formulação, vai depender do que você já acrescenta na sua calda, tá bom? Agora o importante é estar dentro dos valores de referência. Qual a diferença de glucose para glicose? Ô Evandro, é tudo glucose, cara. A pessoa fala glicose, mas para sorvete a gente compra glucose de milho, que é um tipo de açúcar, tá bom? Que a gente encontra, é sempre glucose. Agora, a glucose de milho você encontra em pó e você encontra também o xarope de glucose. É o mesmo produto? Sim, porém no xarope de glucose a gente tem uma porcentagem de água dentro dele, tá bom? Então o que muda é isso, né? Diminui um pouquinho a concentração desse açúcar e tem um pouco mais de água. Na hora que você colocar na formulação, isso tem que estar acrescentado junto, tá bom? O que mais, galera? Qual a função da glucose no sorvete? Edmilson, glucose é um açúcar, tá? Então ele pode ser usado de acordo com o seu objetivo. Ele pode ser usado para você ganhar um pouco de sólidos e dar um pouco de brilho na calda. Ele é um açúcar que não adoça muito e também não tem um poder anticongelante, tá? Então ele entra como sólidos e como um açúcar. É legal a combinação dele com outros tipos de açúcares, tá? Até porque é um produto que não é caro e ele dá um brilho na sua calda e ajuda bem essa calda. Mas a função dele, ele é um açúcar, e os açúcares têm duas funções na nossa calda: capacidade de adoçar a nossa calda e o poder anticongelante. É claro que açúcar faz muito mais que isso, tá bom? Ela ocasiona muito mais coisas na nossa calda, mas basicamente quando a gente adiciona açúcar, a gente sempre está pensando em pod e pack, e também sólidos, tá? É isso que a gente pensa quando a gente for usar açúcar. Eu digo que qual açúcar eu devo usar? Depende do seu objetivo que você quer na sua calda, tá? Depende do que você quer na sua calda. Por que você está acrescentando esse açúcar? Qual é o objetivo que você quer atingir na sua calda? Aí sim, em cima desses objetivos, nós vamos escolher os melhores açúcares, tá bom? E aí, turma? Bom, para quem está na nossa turma de novembro, não se esqueça, hein, gente? Amanhã, 8 horas da noite, nós temos a nossa reunião marcada, tá bom? A nossa aula ao vivo aí já foi mandado para vocês por e-mail, está na plataforma, e eu acho que também te mandaram pelo WhatsApp, né, para vocês aí, o link. Tá? Então amanhã eu aguardo todos vocês que estão inscritos aí, 8 horas da noite, para a gente bater papo. E venham com as dúvidas, tá? Que não tem hora para acabar não, a gente fica batendo bastante papo sobre. Beleza, gente? Posso ir? Acho que eu vou embora, acabaram essas perguntas, são 8h35, já faz 35 minutos aí. Os sorveteiros estão tudo trabalhando, né?
Aqui já choveu e parou de chover umas 3 vezes hoje. Choveu, o tempo estava gelado, aí do nada parou de chover e esquentou pra caramba. Ficou aquele calor bravo, agora já choveu de novo e agora já parou de chover e tá quente de novo. Clima doido, né? Mas é isso então, galera. Então eu vou embora, tá bom? E a gente conversa. Para quem está na turma de novembro, de novo, amanhã nossa aula. E para quem não está, quinta-feira nós temos outra live. Beleza, galera? Então é isso. Aguardo vocês. Um grande abraço. Valeu!